precoces. Com 12 anos saí com uma menina de 18 e outras coisas mais que não vem em caso. E comecei a fumar maconha com 12, comecei a fumar... Não, 11 maconha eu comecei. Primeira vez que eu fumei maconha foi 11 para 12. Porque eu era um rapazão, eu andava com as pessoas mais velhas, saía com mulheres mais velhas. Mas a mente totalmente fragilizada. Uma criança. E eu tenho, acho que 13 anos, a barba já começou a fechar. Muito precoce mesmo eu fui. Caramba. Então você imagina, aí na minha região tinha muita gente assim também na época. Eu não sei porquê, se é a origem, talvez, né? Não sei. Enfim. E maconha foi 12 anos, primeira vez que eu fumei. Cigarro, 11 para 12 maconha. Cigarro, 11 para 12. Pó, cocaína eu cheirei com 13 a primeira vez. Foi aumentando, né? Fumei, depois fui conhecendo haxixe, fumando pasta base de crack, fumei também. E fui aumentando na droga, né? Usei muita droga, infelizmente. Meus pais, meu pai e minha mãe demoraram um pouco para perceber. Que viram ali um menino que cresceu com ele. Não, meu filho não é capaz disso. Mas infelizmente, os filhos são capazes. O senhor escondia bem ou eles fechavam bem os olhos? Eu escondia bem, né? E meu pai viajava também, caminhoneiro, né? Minha mãe com 3 filhos. A revolta, o senhor chega a considerar a ausência do pai como alguma predominância em relação a isso, não? Eu acho que não. É difícil a gente precisar, né? Eu prego muito sobre cura interior. Isso. Eu já escrevi 8 livros, isso. A maioria sobre cura interior. Mas às vezes é difícil você fazer uma análise de si mesmo, né? Mas eu não vejo que meu pai, no pouco tempo que ele era bem presente. Ele foi muito presente. E era uma boa referência de homem, né? Não toxicamente falando, né? Mas ele era um homem mesmo, que ia lá comigo. Tipo assim, ó, filho, eu vou te levar para comer um rodízio. Mas antes nós vamos descarregar junto aquele caminhão lá, 4.000 latas de tinta. Nossa. E eu ia junto. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fui criado com a minha mãe, com as minhas irmãs, que me ajudaram também, né? A não ser um ogro. A ter uma sensibilidade, a entender também, né? Que nem eu não entendia, mas quando eu tinha 12 anos brincando com a minha irmã, eu quase desloquei a clavícula dela, né? A minha mãe já chegou, minha mãe era baixinha, né? Ó, botava pra quebrar. Ó, com mulher você não brinca assim, mulher você não fala assim. Você percebeu que ela é diferente de você? Ela é tua irmã, mas ela não é como você. Então ela foi me ensinando, eu fui entendendo. Tanto que, tipo assim, eu tenho um jeito diferente de lidar por causa dela, mas ao mesmo tempo eu tive o meu pai, que foi uma referência no pouco tempo, né? Nas férias eu viajava com ele também. Então, mas eles deram o melhor deles. Eu não os culpo, não. Que hoje, como adulto, eu olho para trás, vejo que não é fácil, com 3 filhos, o marido viajando, lutando para sobreviver, né? Meu pai trabalhava. E uma das filhas passou por uma doença, e mexeu muito. E a minha irmã mais velha, a Cássia, que é essa doente, foi doente, né? Que é um milagre essa menina. Era para ela não poderia ter filho, humanamente falando, né? Cientificamente falando. Sim. Era para ser uma menina deformada. Essa minha irmã é linda, linda, linda. Uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Tem 2 filhas perfeitas. E nessa época da minha adolescência, ela era mais velha. Ela que chamava mais atenção, no sentido, estava começando a namorar. Então é como se a minha mãe tivesse mais voltada para ela. E o menino aí. Que eu era um bicho estranho lá também no meio das 3, né? Então, minha mãe disse que ela demorou para entender como lidar comigo, como me educar, né? Que era difícil para ela. Ela teve 2 meninas, de repente vem lá um marmanjo com tanta energia. O senhor acredita que com 12 ali, 13 anos, eu tinha noção do risco que corria fazendo tudo isso? Ou era a normalidade do meio dos anos? Não tinha noção. Não tinha noção. Eu tenho tipo de temperamento muito perigoso, como eu disse para você. Que meu temperamento é sanguíneo, né? Às vezes, o segundo é, às vezes, colérico, às vezes melancólico. O segundo, os 2 brigam ali, né? Mas acho que é sanguíneo com colérico, ou em alguns momentos sanguíneo com melancólico. Então eu não pensava. O problema disso é que tem muita criança que é assim, se você prestar atenção. Às vezes o pai acha que está desobedecendo, mas não está desobedecendo, é que a cabeça dele é tão rápida que ele não pensa, ele vive de emoção. Ele sentiu, ele faz. Que foi, Poliana? Entendeu? Vive de emoção, né? Vive de emoção, não. Eu não pensava, nunca pensei assim, eu tô usando droga, eu vou morrer. Não, eu queria sentir o barato. E outra coisa, você falar que a sensação que a droga causa é ruim, é mentira, não é ruim. Senão as pessoas não usavam, né? A sensação é muito boa, assim, você sente, você fica, né, alto e tal. Mas é horrível que te mata e depois a consequência é horrível. Mas eu não tava nem aí. E eu também fui criado na época da década de 90 ali, né, na minha adolescência, era a época do rock satânico, eu ouvia rock satânico, meu quarto era cheio de pôster de demônio mesmo, aquelas caveiras, né, do Iron Maiden e tantas outras coisas. Então eu não tava nem aí. Sinceramente, olhando pra trás, eu não tava nem aí com a paçoca.
Tava namorando, tinha as meninas que eu queria, né? Nas lutas, tinha droga, né? Mas porque o adolescente, se você for ver, ele não é de fazer grandes reflexões sobre a vida, né? É verdade. Reflexões filosóficas. Meu Deus, como eu vou estar daqui 30 anos? Eu não queria, nem sabia se eu queria estar vivo daqui 30 anos naquela época, né? Então, eu me afundei muito nesse sentido. Muita inconsequência, muita loucura mesmo. Mas nesse período o senhor chegou a correr algum risco de vida mesmo, não? Corri sim. Olha, vou ser sincero, é que na época, como eu disse, eu não tinha, como eu posso dizer, um cabedal mental para fazer uma análise. Mas eu era pra estar morto, sinceramente. Os meus amigos que cresceram comigo, a maioria já morreu. Dá para contar os que estão vivos. Eu tenho certeza que se eu não fosse Jesus, eu já estava morto há muito tempo. Porque eu entrei em coma 2 vezes, aí você já entende, né? Por causa de droga. Eu fui expulso de escola por causa de droga. Eu entrei em briga por causa de droga. Eu fui jurado, entre aspas, por causa de droga, né? Então é muita coisa que às vezes quem via, né? Muitas coisas que a minha mãe foi descobrir, por exemplo, depois que eu estava na Canção Nova dando meu testemunho. Tinha coisa que eu falava, mas tinha coisa... Talvez eu não falei depois que eu saí daquela vida, né? E também coisas que você vai falando, que você vai lembrando, né? Mas eu vivi muita loucura, porque essa vida é muito atroz, né? Por exemplo, você tá na droga, quem tá na droga mente muito. Né? Você mente muito. Você troca a noite pelo dia, né? Eu tenho consequências até hoje de coisas que eu vivi assim. Só que como, graças a Deus, eu estudo bastante a mente, algumas coisas, eu sei. Então tem certos estímulos que eu não posso me permitir. Eu não posso me permitir até hoje. Porque as consequências ficam em mim. Por exemplo, eu não tomo café. Desculpa, padre, eu ofereci 2 vezes. O senhor me perdoe. Eu tenho autodomínio. Depois o senhor me dá absolvição. Se você estiver arrependido... Porque eu achei pouco oferecer uma vez, eu ofereci 2 vezes café para ele. E não tem nenhum problema. E depois energético, né? Quem é produtor de café, não fique bravo comigo, né? Mas é que eu fui percebendo que o meu cérebro, ele foi acostumado, treinado para sempre ter um estímulo muito louco para mim. E a cafeína, ela também age no sistema de recompensa com o mesmo mecanismo, né? A cafeína e muitas outras coisas. Então eu fui tirando. Por exemplo, eu não me permito certas coisas. Não é errado, por exemplo, pecado a pessoa, um padre, alguém tomar um cálice de vinho de vez em quando. Sim. Mas eu não tomo. Eu fiz a opção de não tomar. Porque se eu tomar muito vinho, já aconteceu uma vez de eu tomar vinho, com bispos, padres. Sim, claro. Senti gosto da cocaína na minha língua. Não acredito, padre. Até hoje. Como padres, depois de muito tempo. Padre, o cérebro tem memória. Mas vamos lá, depois de 10 anos, por exemplo, isso não? Mais? É nós. Mas como isso é sério, né? Não dá pra brincar, né? Cada um tem que saber o seu limite. Não, e às vezes quem tá com a pessoa também saber o limite e não insistir. Sim. Tipo assim, você não vai tomar um cálice de vinho aqui, você não vai, sei lá, um copinho de cerveja, o que é que adianta. Sim. E tal, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não tem noção que isso é capaz de fazer depois de 10, 15, 20 anos. Não é que bebendo esse cálice de vinho eu vou voltar a ser drogado. Não Só que pra mim, não me faz bem. Não me faz bem. E eu fui entendendo, não foi no primeiro nem no segundo ano de ministério, foi à medida que o barco foi correndo, ouvindo as pessoas, né? A gente, padre, ouve muita confissão. Então você vai entendendo, não dá, pra mim não dá. Sabe, e eu fiz algumas opções, tais como a bebida eu não tomo, você tá entendendo? Por exemplo, um dia aconteceu de eu estar na casa de um bispo italiano, e a hora que eu vi, ele encheu meu cálice de vinho, e eu ali com ele, todos os padres, e ele nem perguntou, ele ficou me olhando beber, porque era um vinho que ele tinha trazido, da família dele faz no norte da Itália. Nossa! Aí eu tomei, tal, em nome da comunhão, da caridade, mas só nesse momento. E você não vai me ver, e Deus me conserva assim até o final da vida bebendo, que eu não posso. Eu não posso. Isso não me limita. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, que o filósofo Kant, né, eu gosto mais, eu fiz a minha monografia na filosofia sobre Kant, claro, não estou falando dele como... Estou canonizando, estou falando do sistema filosófico, né? Ele disse assim, que só é livre quem faz o que não quer. Só é livre quem faz o que não quer. Porque quando você faz o que você tem vontade, tem gente que acha, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Não. Quando você faz o que você tem vontade, você está sendo guiado por um instinto. É verdade. Um desejo. Eu tenho vontade de comer chocolate. É o seu instinto te levando para chocolate. É o seu vício te levando para droga, para bebida. Agora, quando você fala, eu não vou comer o chocolate, você é livre, porque o seu instinto não está te cegando. Você está tomando o seu instinto, teu desejo, sua vontade, suas inclinações, dizendo, quem manda nessa... Como dizia um amigo meu, né? Quem manda nessa bexiga aqui sou eu, né? Né? Eu não sou dominada por isso, mas isso vai seguir. Como Santo Tomás de Aquino dizia, né? O instinto, o corpo, vai ser subjugado pela razão.
E pela alma onde o Espírito Santo habita, né? Impressionante. Agora, como que a mãe do senhor reagia em ouvir as notícias do filho caminhando por essa trilha, né? Olha, eu acho que a minha mãe percebeu mesmo. Eu escondi bem, sim. Você perguntou, acho que tem a ver, estou pensando melhor aqui. Nos primeiros anos, né? Ela foi perceber mesmo. Lá, acho que quando eu estava com uns 15 anos. Perceber mesmo. E já estava bem avançado. Estava bem avançado, porque eu não fui aquela pessoa que, por exemplo, que morava na favela até os 15 anos. Eu usava droga, mas eu estudava, eu levava a minha vida. Aí quando chegou aos 15, eu, como diz... A gente costuma dizer, eu descambei, né? Eu não conseguia mais segurar a onda do que era comum, né? Sim, entendi. Eu não conseguia mais fazer a escola, trocava a noite pelo dia, eu comecei a plantar maconha no fundo de casa. Não, como é plantar maconha? Plantar maconha. E a minha mãe, nossa, isso aí deve ter dom pra jardinagem, né? Ela não percebia que era? Nossa, como esse menino tá sensível. Esse menino tá muito sensível. Eu achava que você não tinha profissão, né? Dom pra nada, mas tô vendo que você vai ser um bom jardineiro. Mãe? E o senhor plantando maconha? É alface da Índia, mãe. Alface. Eu tô pensando em ter uma alimentação mais restringida, né? Agora, comer muito alface, né? Tadinha, não, mas você fica tanto tempo no jardim, mãe, que aquelas folhas precisam de muito sol. Misericórdia de Deus. Mas que coisa, mas... Nossa senhora, eu vou dizer, viu? Era realmente muita energia, né? Muito. Então, aos 15 ali, é que realmente ela começa a perceber que a situação não tá boa. Começa a perceber. Ela foi conversar com o senhor ou não? Conversou, tentou conversar. Minha mãe foi muito guerreira. Eu acho assim que sozinha, né? Meu pai viajando. Aí começaram a chamar ela na escola e era muito humilhante. Ela sabia que ela ia para a escola. Sim. E 15 professores iam sentar, né? E ela no meio da roda só para detonar com ela, porque ela era responsável legal pelo adolescente que era eu. E eles tinham que reportar, né? Sabe, eles sabiam que ela sabia que eles iam acabar com ela por muito tempo. 15 professores? Pois é, todos os professores ali, né? Pra falar e tal. E eu era muito popular. por negativa, né? Porque não é bom, eu era muito popular, né? Então, infelizmente, ela sofreu muito. Mas ela foi muito guerreira.